Olá, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para gravar mais um lindo episódio dos Vozes do Empreendedorismo, o podcast que dá a voz às empreendedoras da Ibiapaba, que tem o objetivo de ensinar e de inspirar mulheres a ser empreendedoras bem-sucedidas, que cuidam bem dos seus negócios, que fazem a mudança na vida dela e na vida das pessoas ao redor. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, vocês vão amar o nosso bate-papo de hoje. E para quem ainda não nos segue e não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. Vai lá, curte, comenta e compartilha. E vamos disseminar histórias boas e inspiradoras pelo nosso Brasil. Pronto? Apenas, filha. Apenas? Deu certo? Com certeza, viu? Pois vamos lá, continuar aqui, eu vou apresentar ela, né? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu já falei que todas as mulheres que vêm para cá porque eu admiro, eu sei um pouquinho da história, e com essa não é diferente. Eu observei muito a história dela para poder trazê-la para cá, porque tem que ser uma história diferente, né? Uma história que inspira e que nos emociona. Sempre a gente se emociona nesses podcasts. Eu estou aqui com a Patrícia Negreiros. É advogada e ela advoga de um jeito diferente que eu acho muito bonito. Mas eu vou deixar para ela falar para vocês, se apresentar. Muito obrigada, Patrícia, pela presença. Eu que agradeço, Lucibanda. Estou aqui imensamente grata a esse convite, né? Me sinto muito lisonjeada de hoje compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês. E parabenizar você mais uma vez, né, por este podcast que tanto tem a contribuir com as nossas empreendedoras. Não só da Serra da Ibiapaba, mas também do nosso Brasil. Muito obrigada. A nossa conversa, como sempre, é uma conversa bem tranquila. E para falar de mulheres, a gente tem que ter outras mulheres para se inspirar. E nesse segmento, eu ainda não tinha entrevistado ninguém. Patrícia é advogada e ela advoga de uma maneira, como eu falei, diferente. Eu queria que você contasse como é a maneira da Patrícia Negreiros advogar, que aí depois a gente entra para a questão do empreendedorismo, porque eu vejo a Patrícia uma advogada empreendedora. Ela é claramente, né, pelas postagens que eu acompanho no Instagram dela, ela faz gestão num escritório de advocacia. Conta pra gente como é isso, Patrícia. Então, advogar primeiramente é uma paixão para mim, né? Desde criança eu sonhava ser advogada, mas eu também tenho uma veia empreendedora, né? E associando os dois, né? Super possível em um escritório de advocacia, que nada mais é também de que uma empresa onde gerenciamos pessoas, processos, né? E juntando essa questão da paixão pela advocacia e também a gestão que é necessário para um negócio, né? Impulsionar um negócio, eu tenho minha advocacia humanizada, né? Que nada mais é do que o cliente no centro. Customer centric, né? Como falam. Então, na minha advocacia, meu cliente é o centro. E isso é muito gratificante, porque eu faço isso de uma maneira muito natural. Eu vejo meu cliente como o que eu tenho de mais importante naquele momento, né? E acabo que é mais do que um processo. Ali eu olho o meu cliente como uma história de vida, né? E muitas vezes o advogado, em muitas situações, ele está ali como um porto seguro. O advogado está ali como, é minha última chance. Muitas vezes já recebi pessoas no meu escritório que vieram desanimadas, seja por uma história de vida sofrida, seja por muitos nãos, até na área do direito, atuo muito na área previdenciária. Então, são pessoas que já vêm de outros escritórios, né, de outros advogados com a negativa de uma concessão de um benefício. Chega lá no meu escritório, me passa a história. Eu dou um ânimo, porque eu acho que a energia positiva, ela gera um resultado positivo. Você tem que estar pensando positivo. Porque quando você pensa positivo, seu cérebro vai gerando possibilidades, né? Eu sempre digo para os meus clientes, quando eles chegam caladinhos, eu vou dando um jeitinho, vou conversando, vou falando a linguagem que eles vão me entendendo, nada de linguagem técnica. Vou trazendo ele para mim até que eu começo trabalhando a história do cliente. Desde o tempo que ele era criança, eu faço a linha do tempo, né? Então, eu faço ele reviver aquilo. Você conhece bem a história. Isso, exatamente. E eu faço a linha do tempo com o cliente para saber por onde ele andou, por onde trabalhou. Muitas vezes esses clientes não têm terras próprias, então acabam trabalhando em diversos lugares.
E com essa linha do tempo, eu vou identificando possíveis provas que irão ajudar lá na concessão do seu benefício. Patrícia, eu vejo tua maneira de trabalhar como uma maneira de empreender. Sim. Como você já falou, fala de gestão. O que te motivou a ter uma advocacia humanizada e virar essa chave do escritório ser um empreendimento, né? Eu não vejo muito isso, né? Não sei se é porque eu estou desatualizada, mas eu não vejo muitos escritórios de advocacia com esse cuidado, né? De ter a gestão pelas suas postagens. É um Instagram que é informativo, né? Sim. Não é apelativo, ele não chama cliente. Porque eu acredito que é uma situação... Eu já passei por uma situação de precisar de um advogado para que meus filhos tivessem o direito deles. E como cliente eu lhe digo que é tão doloroso você ir para frente de um juiz para pedir o direito do seu filho, né? Eu acredito que como mulher que acaba se envolvendo, né? Sim, mas sim. assim, como é isso? Como é que você tornou esse segmento de direito uma empresa? Então, eu vi a necessidade disso, né? Muitas vezes o advogado atua sozinho. Então, quando eu vi que eu não daria conta sozinha e que eu tinha que trabalhar com outras pessoas, eu tinha que me profissionalizar nessa questão de gestão. Eu tinha que sair do advogado executor para o advogado gestor, né? E tive que estudar, né? Como eu sempre tive uma veia empreendedora. Minha história é uma história de luta, né? Você conhece uma parte dela, mas eu já tive outros trabalhos antes de ser advogada. Mas nos conte como foi, né? Que eu sei que a Patrícia, de 10 anos, ela vendia picolé, gente. Vocês estão vendo essa moça bonita aí. Mas ela já vendeu picolé. E era muito feliz. Por quê? Sim. Porque ela tinha um objetivo. Ela queria um Exatamente. dinheiro para alguma coisa. Conta aí uma parte da tua vida, Patrícia, que te deixa orgulho. Que dá exemplo para quem não tem quase nada. Ou... Porque você teve a sorte de ter um pai trabalhador, de um pai agricultor. Mas tem muita gente... que não tem nem isso, que não sabe nem por onde começar. Eu sei. Então, eu sou muito grata a Deus pela família que eu tenho. Nossa família é uma família muito simples, muito humilde. Tive pais muito, muito sofridos pela vida, né? Meus pais foram órfãos muito cedo, tanto meu pai quanto minha mãe. Então, eles geraram a nossa família, né? Com base muito sólidas. Primeiramente em Deus, né? Sempre foram valores de fé que a gente aprendeu que sem Deus ninguém é nada. Isso eu carrego para sempre. Nunca quero perder isso. Sempre nas minhas orações eu digo, meu Deus, me tire tudo. Só não me tire minha fé, né? Que é onde eu sei que eu vou ter sustento e que tudo vai dar certo. Com fé tudo dá certo. E a minha inspiração mesmo é minha família. Eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis me formar para oferecer uma vida melhor para os meus pais, né? Em ser alguém que eles pudessem ter apoio. Graças a Deus, meus pais se sustentam. Meu pai é um homem muito trabalhador. Realmente, hoje conseguiu coisas que para ele seriam impossíveis, né? Pela realidade de vida. Mas hoje ele vive bem. Mas nossa história é uma história de luta. Né? Eu não digo de sofrimento, mas uma história de luta, né? E de vitórias, né? Porque eu estou aqui porque eu venci as dificuldades de uma família humilde, simples, mas meu pai sempre teve muita sabedoria, Lucivanda. Ele é um homem muito sábio. Nós morávamos em uma casinha de taipa. Meu pai nunca almejou luxo para nós. Ele sempre teve vontade de estudar. Ainda ontem ele estava falando que na época dele, as pessoas diziam que só escrever o nome já estava bom. Escrever o nome, assinar o nome, ler uma carta ler uma carta e escrever outra era o suficiente. E que ele tem muita inveja hoje das crianças, que ele diz que é ônibus para ir buscar, é dinheiro para os pais mandarem as crianças para a escola, né? É o pé de meia, no final ainda recebe R$1.000, né? E ele disse, eu morro de inveja. Hoje. Eu queria ser dessa época. E meu pai é minha inspiração e minha mãe também, né? Minha mãe, como ali uma apoiadora dele, foi primordial para que a gente tivesse uma família unida, né?
E meu pai sempre incentivou nós a estudarmos. Meu pai sempre foi uma pessoa admirada na nossa cidade, porque ele teve época de ter 7 filhos numa escola particular, um agricultor, né? Se garante. Um agricultor ter 7 filhos estudando numa escola particular. Então, isso é meu orgulho, né? Então, eu tinha essa veiazinha empreendedora, mas eu queria me formar, eu queria uma formatura, né? Eu queria dizer, eu sou uma advogada e Deus me abençoou. Não foi fácil, porque eu pulei algumas barreiras que talvez eu pudesse ter ido por um caminho mais cedo. Como uma das dificuldades, né? Que eu até falo para as mãezinhas que casaram cedo, tiveram filhos cedo. Isso é pesado, você vai dificultar um pouco o seu caminho, né? Mas com persistência não é impossível de você se formar, de você conseguir chegar num propósito de vida. Às vezes vem barreiras que até fazem você chegar melhor onde deveria, né? Então eu casei muito cedo e eu tinha sempre essa ideia, não, eu vou me formar, eu vou trabalhar e eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. E hoje eu não estou no patamar que eu gostaria, mas eu olho para a minha história hoje, eu consigo sentir orgulho da Patrícia, como começou e onde eu estou, e eu sei que muitas coisas eu tenho para conquistar ainda, né? Mas olhando para a minha história, eu me sinto satisfeita. Por isso que eu levo também minha advocacia com tanto amor, sabe? Com tanta dedicação. Foi difícil conquistar Porque tudo foi isso, né? difícil conquistar. Eu tive que embora, morar em São Paulo. Eu trabalhava 10 horas por dia, ainda estudava mais 5 horas, pegava ônibus lotado. Enfim, foram muitos percalços, né, para hoje estar aqui. Então, os jovens hoje realmente têm mais oportunidade. Eu tenho 36 anos, né? Mas o mundo tem mudado muito. Hoje, as coisas estão mais fáceis, sim. Principalmente quando você tem um objetivo claro. E aí, voltando à questão da gestão, né, do escritório, você tem que ter um objetivo claro. Você tem que saber onde que você quer chegar e deixar isso claro para a sua equipe, né? Nossa empresa, nosso escritório, qual é o nosso maior objetivo? É conseguir fazer com que o nosso trabalho seja desempenhado com excelência e que os direitos dos nossos clientes sejam garantidos. Essa é a nossa principal mensagem, sem esquecer do atendimento, né, e da advocacia humanizada. Então, esses são nossos principais pilares, né? Você falou aí do seu pai, e assim, eu fui criada sem pai, porque meu pai morreu, né? E a minha mãe, se eu voltar lá atrás, eu não me lembro de ter sentido falta do meu pai, porque ela foi autossuficiente. Sim. A mulher, ela enfrenta muitos papéis, né? Muitos problemas, mas a minha mãe diz uma coisa que eu lembrei que você vai dizer que seu pai disse. Pela minha mãe, as filhas nem tinham casado, e ela dizia assim, o marido da gente é o emprego. Então, nós fomos criadas ouvindo isso. A gente casou, mas todas as mulheres lá de casa procuram se sustentar. Sim, exatamente. Também foi sempre uma fala do meu pai, né? Que apesar de eu ter tido uma mãe que foi muito dedicada à família, eu agradeço muito, né? Ela ter se dedicado à família. É o empreendimento dela e ela construiu isso com muito sucesso. E tem sucesso até hoje, porque mãe não deixa de ser mãe, né? Tá ali sempre. Mas meu pai também sempre me disse, olha, mulher é a mulher independente, ele usava esse nome. Mulher é a mulher independente. Então, realmente, eu sempre fui muito independente e sou, né? Como você disse, a mulher desempenha muitos papéis. Nós somos esposas, somos mães, somos líderes, né? E somos... E ainda tem que estar bonita e simpática, né? Tem exato. dia que a gente não tá, não, mas... A gente tenta, né? Mas são muitos papéis. Mas, assim, uma coisa que você falou sempre do seu pai foi da educação, né? Mesmo ele na agricultura conseguiu colocar 7 crianças. Hoje em dia está muito difícil, Patrícia. Sim. Mas, pelo contrário, o tempo está difícil colocar na escola particular, mas para a criança não tá. Porque a facilidade de aprender, né? Está muito grande. Eu mesmo me formei, eu já tinha 2 filhos. Então, quando algum adolescente... Quem eu já disse vai se lembrar, para quem eu já disse, da minha família.
Quem vem para me dizer que é pesado, a faculdade tá difícil, eu tá, não, minha filha, porque uma coisa é você é solteira, não faz nada, ou só tem um trabalho. Mas se for com 2 filhos pequenos, que eu tinha que estudar, eu estudava a noite toda. E no outro dia eu tinha que estar, eu trabalhava na prefeitura, eu tinha que estar lá, trabalhando, e à noite cuidando da família, normal, né? Então, assim, tá muito fácil. Tá muito fácil. E, assim, o conhecimento é o que nos diferencia dos outros. Não tem ninguém mais bonito que ninguém, não tem ninguém mais especial. Existe a pessoa que tem mais conhecimento, e aí ela se destaca. Porque em todos os segmentos, em todas as profissões, tem muita gente. Teve uma época que eu ouvia dizer, mas agora tem muito advogado. Mas sempre teve. Mas qual é o diferencial? Em tudo que você for fazer bem feito. Porque só se destaca quem melhor se desempenha. Exatamente. Né? E achando, eu tô aqui impressionada com a sua história. Já quero conhecer seu pai. Seu Chaga é... Porque eu sou uma pessoa que eu defendo demais o estudo. Quem trabalha comigo sabe que eu estimulo as pessoas a fazer curso e a estudar. E quando se fala em negócios nenhum se sustenta se ele não tiver conhecimento. É o conhecimento do próprio negócio e principalmente do trato com as pessoas. Porque se o seu funcionário não está feliz, ele não atende feliz e o seu negócio quebra. Exatamente. Né? E a gente aprende, né, Lucivanda, nesses nossos treinamentos que a gente que tem que ser de cima para baixo, né? Então, eu não posso chegar apresentando uma advocacia humanizada só no papel. Então, eu como líder, como gestor, eu tenho que desempenhar minha advocacia humanizada para que quem está aqui ao meu lado, né, ou abaixo, enfim, ele vá desenvolver aquela mesma técnica que você está fazendo, né? A sua mesma missão tem que ser a missão dos colaboradores. Eles têm que estar pensando sempre no melhor, né? Precisa estar claro, Patrícia, a cultura. A cultura. Então, na Fazenda São Expedito, a cultura lá é a que o Theo implantou. Sim. Eu acho a coisa mais linda. Eu simplesmente sigo ela e peguei ela para mim. É a mesma que tem no seu escritório. Você já pode deixar o nome do seu escritório. Meu escritório é a Advocacia Patrícia Negreiros. Atendemos direito previdenciário e direito bancário. Estamos à disposição, fazendo logo o mexão. E a gente vai deixar aí na postagem o Instagram do escritório dela, do pessoal também, né? Que a gente, como mulheres... Hoje eu fui convidada para gravar um vídeo para falar de imagem, Sim. Né? E rapidinho, né? Porque nós somos carne-regiana, nós somos treinadas para falar rápido, para entender a mensagem e repassar. E o que aconteceu? Os negócios mudaram, né? Hoje em dia, os advogados, todo mundo é vendedor. O médico é vendedor, o advogado é vendedor. Se você não tiver uma boa aparência, se você não se mostrar uma pessoa educada e de sucesso, você não se vende. Então, gente, quando se fala em vender, não é só vender um copo, vender um celular, vender um aromas. Tudo que você trabalha é venda. Você é um vendedor. Em todos os negócios, as pessoas que estão à frente são vendedores. E a gente precisa entender isso para que nesse mundo novo de negócios, porque não tem mais volta. O mundo da internet não tem mais volta. Então, a pessoa tem que se habituar a isso, a se vender. Outra coisa que já vem, né, alguns 2 anos, que os blogueiros dos negócios são os próprios donos dos negócios. É a cara nossa, nós estamos dando a nossa cara a tapa. Exatamente. E quando a gente dá a nossa cara a tapa, a gente tem que mostrar quem a gente é na vida pessoal. E você não consegue separar o seu lado pessoal do lado profissional. Você precisa ter o quê? Controle emocional. Sim. Porque tem dia que a gente briga com o marido ou briga com o filho e não pode descontar nos funcionários. Então, essa é a questão, a gente fala assim brincando, mas é bem sério isso. Exatamente. A questão do controle emocional. Exatamente. Um bom líder, ele precisa desenvolver muitas habilidades, né? E os negócios, muitas vezes, nós, do nosso grupo, né, de mulheres empreendedoras, vão ter empreendedoras que estão nos ouvindo que têm o seu negócio sozinha, onde ela precisa desempenhar o papel de marketing, financeiro, compras, né? Tudo enquanto. Exatamente. E o líder, ele vai se moldando na fase da sua empresa. Vai passando o tempo, você vai crescendo, você também precisa se moldar como líder. Então, a líder Lucivanda de 3 anos atrás,
acredito Não que é mais hoje a mesma. já não é mais a mesma. Porque mudaram-se os papéis. Muitas vezes eu estava lá na linha de frente, né, como advogada, e hoje eu já tenho que, além de estar na linha de frente, meu negócio exige isso, vai ter cliente que vai dizer, não, eu só quero Só quero a doutora Patrícia, que faça audiência. Mas eu tento treinar, né, as advogadas que trabalham comigo, que passaram no meu escritório, para eles sentirem a segurança que eu passo para eles também com a advogada do escritório, que leva meu nome também. É porque o líder é exemplo, né? Exatamente. Se a Patrícia não for educada, se a Patrícia não souber falar, não puder se posicionar, o que ela vai ensinar, né, Exatamente. Patrícia? E como líder, hoje a gente precisa ter essa ideia, que a estratégia tem que fazer parte. Porque se eu estou lá na frente, estou atendendo o cliente, estou mandando mensagem, estou fazendo esse papel, quem é que vai fazer o papel estratégico? Quem é que vai estar controlando o crescimento, né, do escritório, o futuro do escritório? Porque a gente precisa pensar no futuro, né? E existe uma frase, não vou me lembrar agora quem é o escritor, mas ele diz que existe uma maneira de prever o futuro, que é preparando, né? Preparando com boas ações, né? Nossos negócios conseguem crescer. É aquela parte da colheita, né? De qualquer jeito você vai colher. É melhor plantar o bem que se colhe o bem. Com certeza. Mas qual é a lição, quais são suas lições, Patrícia, aprendidas nesse mundo da advocacia humanizada? Uhum. O que é que mais te deu impacto? O que é que mais te impactou como advogada, né? Como mulher que inspira outras mulheres? Se teve alguma situação que tu quase que desiste, mas como tu tinha que dar exemplo, tu não desistiu. Existiu? Uhum. Acontece isso? Acontece sim. Hoje eu completo 10 anos, né, de advocacia. Coração aqui cheio de alegria, né, por tantos desafios enfrentados e vencidos. E tem momentos, sim, que você fica triste, né? A pandemia, para mim, foi um momento bem crucial, que foi quando eu voltei de São Paulo e voltei aqui para o Nordeste, né? E eu tinha uma ideia formada na cabeça e veio a pandemia e tirou toda aquela minha ideia, né? Eu ficava no meu escritório sozinha, sem saber o que fazer. Acabei deixando um trabalho que eu tinha, que até é promissor, um trabalho que eu fiquei muitos anos e sou grata, né, tudo que eu aprendi lá, mas resolvi voltar para a minha terra. E quando eu cheguei, me deparei com a pandemia. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Cadê a advogada? Cadê a mulher que vai cuidar da família? Né? E já tinha uma filha? Já tinha minha filha, foi agora, né, em 2018. Minha vida mudou muito de 2018 para cá. E essa parte aí é bem interessante, tá, Patrícia? Você tinha um emprego fixo, exatamente. E aí resolve vir para o interior. Como foi isso? Como foi esse baque, né, na tua vida? Como é que tu se reinventou? Então, porque chegar no interior, você sai, olha a dinâmica, gente. Ela saiu de uma capital onde tinha um emprego fixo, já com uma filha, e resolveu voltar para casa, né? A gente disse para o Nordeste, mas ela resolveu voltar para cá. E chegar aqui no interior, que todo mundo sabe que qualquer carreira aqui não é fácil, né? E eu já, de antemão, lhe parabenizo, porque 10 anos de carreira, gente, é muita coisa vivida, é muita coisa aprendida, né? Muitas lágrimas, né? Muito sorriso. Mas conta pra gente como foi essa transição, né? E já aproveito para falar sobre o marketing. Se nessa transição de você chegar e não saber ainda, né? Não estava muito claro o que ia fazer, o que é que o marketing te ajudou? Então, realmente aconteceram algumas coisas, né, lá em São Paulo que me fizeram pensar, principalmente sobre valores, né? E chegou determinado momento, eu vi que as coisas não estavam acontecendo como eu tinha sonhado, vivendo com, assim, um meio que não era saudável para mim, no ambiente corporativo mesmo, que fugia dos meus valores, que não estava me fazendo bem. Então, eu resolvi voltar para casa, né? Um bom filho a casa torna, né? E graças a Deus eu tinha uma base, né? Tinha minha família, que eu poderia voltar a qualquer momento e iniciar. E eu sempre fui uma pessoa muito aguerrida, de garra. Não, vou chegar. Eu tinha um escritório físico que eu tinha aberto, tudo por Deus, né? Quando você tem Deus, Deus vai te dando na sua mente. Então, eu tinha um escritório
que não funcionava bem, porque eu vinha algumas vezes, sempre estava aqui em época de férias, atendia, mas eu mantinha esse escritório aberto aqui. Que eu abri lá em 2015. Eu tinha aberto esse escritório em 2015, em uma das adversidades da minha vida, porque se eu fosse contar todos aqui, nós íamos passar o dia no podcast, em outro momento eu lhe conto. E eu tinha aberto esse escritório em 2015 e mantive ele aberto. E aí tive essa proposta de novamente ir para São Paulo, e lá eu fui, e acabou que o negócio não girou. Eu ficava esperando acontecer a minha proposta e trabalhando e via que não estava acontecendo. E também a Sara, minha filha, gostava muito daqui. Eu também tinha, além dos meus pais, eu tinha um amor aqui muito grande, que era pela minha irmã, que era da idade da minha filha, e eu queria muito que minha filha crescesse perto dela. Exatamente, era uma promessa que eu tinha com ela, né? Ela nasceu, eu já tinha 18, 19 anos, então para mim ela foi minha primeira filha, então eu tinha ela aqui como uma vontade de voltar. E aí quando eu voltei, eu fui para o meu escritório, cheguei animada, enfim. Aí logo depois veio a pandemia. Eu tinha feito um curso de compliance, né? Essa época de Lava Jato, achamos que o Brasil ia entrar no mundo do compliance, né? O compliance em linhas gerais, é do conforme, ou seja, empresas íntegras. Achamos que o Brasil ia entrar nesse movimento de integridade. Grandes empresas já precisam ter esse programa de integridade para contratar. Você mesmo vai agora nessa sua questão do programa, né, internacional, vai saber que todas as empresas internacionais que contratam com empresas brasileiras, as empresas brasileiras precisam ter um programa de integridade muito bem feito, né, e desenvolvido dentro da empresa. Para quê? Para evitar corrupção. Porque nos Estados Unidos a corrupção é algo muito grave. Diferente aqui do Brasil. Então veio a questão da Lava Jato e achamos que iria emplacar. Eu fiz um curso super caro de compliance. Aí eu vou voltar para o Nordeste, vou implementar compliance nas prefeituras, enfim, caiu por terra. E fui para o meu escritório, mas eu não parei não. Quando eu cheguei, meus pais têm uma plantação de morango, estava bem difícil a venda de morango, sobre o marketing, né? Eu primeiro fui fazer o marketing deles, criei um Instagram do morango, enfim. E fui me moldando. E eu fui realmente uma das primeiras advogadas a gravar vídeos. Hoje todas gravam, enfim, eu tenho o meu chazinho, mas eu fui uma das primeiras que realmente comecei a gravar. Eu tenho vídeos bem antigos, né? Enfim, hoje... primeiro que a gente fica com vergonha, Meu Deus, estão escondidos. Mas eu comecei, sim, e a questão da gestão. O marketing é muito forte, porque ele está ligado a isso, né? A gente tem que se mostrar. Não precisa só ser, né? Não precisa só ser, você precisa parecer ser, de fato. Muitas vezes eu tenho o meu potencial como advogada, mas eu só atinjo aqui uma gama de certas pessoas que me conhecem. E eu preciso me mostrar para outras pessoas, né? Então, o marketing digital faz isso. O boca a boca, ele ajuda muito. Ainda hoje, eu tenho muitos clientes por indicação. Tenho clientes que foram no meu escritório, tiveram um bom atendimento, tiveram êxito e me indicaram outros clientes. É uma rede. Mas, para você ir mais rápido, você precisa criar ferramentas que te levem mais rápido. Então, daqui que o meu cliente ganha ação para falar bem de mim, eu estou lá na rede social, né? Levando informações e me colocando como uma profissional que posso ajudar. Vendendo né? seu Exatamente. negócio. Vendendo meu negócio de uma maneira bem sublime, né? Sem muitos E como exageros. foi que apareceu a história do chá? O chá, eu sou apaixonada por chá, né? E o marketing, a gente aprende, né? Quando você estuda marketing, que você tem que criar realmente sua conexão com o seu público. Então, o chá, é muito engraçada essa história do chá. Eu estava vindo em uma dessas minhas viagens entre São Paulo, Ceará, enfim, estava vindo de Fortaleza, vinha de ônibus, e eu sempre gostei muito de chá. E aí, vinha uma senhorinha do meu lado.
aqui. E aí paramos lá no ponto para o lanche. Chegando lá, ela disse que não queria comer, que não tava bem, tudo. Aí eu disse, não, vamos pedir um chá para você. Isso lá em 2018. Vamos pedir um chá para você. Não tinha chá lá na parada do ônibus. Aí sei que eu vinha. Olha, você precisa cuidar desse seu estômago. Não é exercendo a medicina ilegal, não. Era só uma troca de informações. Vamos cuidar desse seu estômago. Vou passar esse chazinho de camomila. Você vai tomar, você vai se sentir bem. Enfim, e fui falando desse chá. Quando a senhora que está aqui atrás... Ô, doutora, pois prescreve um chazinho para mim também. Eu disse, não, minha filha, eu não sou doutora, não, pelo amor de Deus, eu só estou passando essa informação. Resumindo, vim receitando essa senhora com chá. É fitoterápico, gente, não é uso ilegal da Mas medicina. eu já tomei um chá na casa da Patrícia, que até hoje eu adorei aquele chá. Mas ela não me deu a receita. Não, só para deixar claro aí. Para você ir lá e tomar mais vezes. Mas assim, Lucibanda, aí eu pensei, quais são as coisas que eu gosto realmente, que posso conectar com o meu público, e o que eu via lá no escritório também. Minhas colaboradoras, nenhuma gostava de chá. Mas cada uma reclamando, eu tô com ansiedade. Minha filha, tome um chá. Vou trazer um chá para você. Quando eu vi, o escritório todo estava tomando chá. Todo mundo já gostava de chá lá dentro do escritório. Então, essa é a minha marca registrada, porque eu sou muito calma. Meus clientes chegam, eu faço chá para controlar a gripe do cliente outro dia. Enfim, todo mundo toma é um advogado altamente humanizado e ainda passa medicação. É remédio natural, né? O chazinho ajuda demais, né? E aí é essa minha conexão com o chá, eu acho que tudo que vem da natureza é abençoado por Deus. Então, se Deus criou, com certeza, mal não faz, não. Isso eu posso te garantir. Mas olha como é interessante isso, né? Ela identificou uma coisa para ela se conectar. E aí ela vende, tomando um chá, ela vende o serviço dela de advocacia. Parabéns, Patrícia, pela inovação. E por também ter... Claro que eu sei que tudo é a base de estudo, né? De muita pesquisa. A gente precisa, nós que somos empreendedoras, a gente precisa estar antenada, sempre estudando. Com essa questão da situação, né? De eu vir exportar os produtos do Aromas, hoje eu tive a primeira consultoria com marketing internacional. E aí é que cada coisa que vai acontecendo, eu vou vendo que não é fácil. Porque para exportar, gente, não existe jeitinho brasileiro. Ou você faz bem feito, ou você não agora faz. Eu falei do programa de integridade, vamos ter que implementar lá na fazenda. Tem que ter. E aí, o que eu comentando com ela? Que mesmo que não dê certo, se eu não chegar às vias de fato de exportar, mas eu melhoro o meu produto. Óbvio. Porque eu vou aprender muita coisa e a gente nunca perde. A gente sempre aprende. Certeza. Né? E voltando aqui para o ramo da advocacia. O marketing fez você crescer, mas me diga qual foi o impacto que causou, a mudança que causou na sua vida. Se causou na vida da sua família. Sim. Então, o marketing foi um impacto muito positivo, né? E como você disse, estudar a gestão, né? Ter um objetivo claro de onde eu queria chegar com a minha empresa. E uma das coisas também que eu tenho minha função social muito latente aqui no meu coração. Então, quanto mais pessoas eu conseguir chegar, eu vou conseguir ajudar, né? Inclusive, hoje aqui meu coração tá quentinho. Tem 2 semanas o INSS estava meio parado, mas foi feito um mutirão e realmente tem saído alguns benefícios que estavam aguardando para análise. E graças a Deus temos recebido notícias bem positivas, mas tem aquelas que nos tocam muito, né? Inclusive... Você quer dar essa notícia aqui para elas? Olha pois isso, gente. Eu com o meu jeitinho humanizado de ser, eu vou aqui dar uma palhinha de mais ou menos como fazemos, né? No nosso escritório e a conexão com o nosso cliente. Nós vamos tentar aqui falar com a cliente e dar uma notícia super especial. A história dela é uma história também de muita luta. Eu tenho acompanhado ela de perto mesmo, porque meus clientes, eles são pessoas que eu sinto que estão debaixo das minhas asas, eu sinto isso. Eu não limito, falar comigo, tem uma necessidade. Se ocorrer algo grave, me ligue, eu vou estar sempre à disposição. Eu não desligo meu celular no fim de semana.
Vai chegar mensagem que às vezes pedindo andamento do processo 10 horas da noite, eu não vou dar. Mas se mandar uma mensagem falando que algo grave aconteceu, alguma situação, com certeza eu vou dar o retorno imediatamente. Então, essa minha cliente é uma das clientes que estão debaixo aqui, que está debaixo das minhas asas aqui já tem um tempo, e eu realmente tenho um instinto muito protetor, e eu acho que Deus, além de todas as nossas vontades, a gente tem que buscar qual é o nosso propósito em Deus, né, Lucivanda? O que Deus espera de mim como pessoa, como advogada? Quem que Deus espera de mim? Então, eu levo isso muito a sério, né? Como eu estou exercendo minha advocacia? Qual é a mensagem que eu estou passando, primeiramente, minha como filha de Deus, como pessoa que Deus me colocou para ser advogada. Eu tinha tudo para não ser advogada, eu tinha tudo para não ser nem não sei lá o quê, mas Deus me fez advogada, e eu sou uma advogada empreendedora, e nós vamos já dar uma... Eita! Vamos tentar falar aqui com ela. Olha, gente, que interessante. Nós estamos aqui gravando esse podcast. E a Patrícia vai dar uma notícia. Tomara que dê certo para a gente poder acompanhar como é a emoção que como é que ela fala, né? Uma advogada humanizada. Como é que passa a notícia do resultado do processo que já é tão esperado. Estamos aqui, não é nada combinado, gente. Então, ela não atender, vai fazer parte. Espero que ela atenda. Se não atender, vai não ficar triste. Mas ao longo do podcast aqui, nós vamos conversando, talvez ela retorne. Eu vou deixar uma mensagem dizendo que eu quero falar com ela. De repente, esse horário é o horário que ela foi buscar a netinha na escola. Sei até os horários dos meus clientes, viu? A vida deles. Humanizada, viu? Olha, meu escritório é o primeiro escritório, viu, Lucivanda, que tem a área Kids. Ah, é? Uhum. Nenhum escritório. Se tiver, eu desconheço totalmente, porque isso foi de uma necessidade Olha que inovador, minha. gente. Tem uma área Kids, que é a coisa mais linda para os meus pequeninhos fazer igual a Aurorinha disse para os seus autistinhas. E Gente, eu vou convidar a Aurora para gravar um podcast, porque ela só tem 3 anos, mas ela parece assim uma senhora, de tão inteligente que ela é. Então, lá no escritório, ele é um escritório realmente que ele vai ter também, isso já entra no meu contexto. Patrícia, eu já ia te perguntar aqui o que torna seu negócio único. Olha aí, ela fala, é humanizada e ainda tem um espaço Kid. Tem um espaço Por que foi criado? Qual foi o objetivo? Então, primeiro, que eu quero que o meu escritório seja um lugar onde eu gere boas experiências e boas memórias. Então, eu tenho que pensar no meu negócio a longo prazo, né? Então, essas crianças que vão lá, amanhã ou depois, podem ser meus clientes mais na frente, né? Então, eu quero realmente gerar essa conexão. Por outro lado, eu acho que, como eu lhe disse, eu quero que lá seja um lugar bom, um ambiente bom. Olha, tá ligando aqui a cliente, vamos atender? Bora, eu já tô com meu coração. Oi, meu amor. Boa tarde. Tudo bem? Estou ótima. E você, meu amor? Vim deixar a mamãe no Piauí. Foi mesmo. Ela estava doentinha, Porque né? ela foi pra ficar com meu pai. Sim. E aí ela passou 15 dias aí, não teve quem viesse deixar ela. E aí eu vim deixar. Mas aí Ótimo. amanhã eu já tô de volta. Deus Ótimo. quiser. Quero falar com você, viu? Tá bom? Eu tenho uma notícia não muito boa para lhe dar. Misericórdia. Ela é ótima. A notícia é ótima, Oh, meu viu? Deus do céu. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Você está preparada? Tô. Diga. Você já está com a sua pensão concedida. Glória a Deus, doutora, glória. Viu? Eu lhe falei, Deus ia lhe honrar. De todas as dificuldades que você passou, Deus lhe honrou, viu? Muito obrigada, minha doutora. Muito obrigada. Você é meu anjo, viu? Eu estava aguardando o dia de lhe dar essa notícia. Amém, minha doutora. Amém, amém. Muito obrigada mesmo. Na sua casa hoje chegou provisão e foi de Deus. Eu lhe disse que você sairia daquela casa para você ir para um lugar bem melhor com a sua netinha. E muitas Amém, coisas boas amém. têm para acontecer na sua vida, viu? Isso é só o começo.
por ser uma mulher de oração. Glória a Deus, glória. Então é isso, meu amor. Eu queria lhe dar essa notícia pessoalmente, mas talvez Tá você não certo. fosse aguentar de tanta emoção. Eu já liguei, você já É vai verdade. Oh, preparada. meu Deus do céu, muito obrigada, meu Deus. Por nada. A Muito, Ana muito Clara obrigada, vai entrar em muito obrigada. contato com você para falar a data, tá bom? Tá Para o certo. seu primeiro recebimento, tá Tá bom? certo. Muito obrigada. E- Viu? Eu estou aqui lhe dando essa notícia aqui, gravando um podcast, mas quando eu recebi sua notícia hoje, eu chorei muito e agradeci a Deus, Oh, meu porque eu Deus. sei o que você tem passado, É viu? verdade, doutora, é verdade. Muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe você, viu? Amém, meu amor. Deus lhe abençoe, viu? Amém, doutora, amém. Assim que eu chegar, eu falo com você, Tá viu? bom, eu lhe aguardo no escritório. Tá bom, muito obrigada, muito obrigada. Deus abençoe. A você também, fique com Deus. Amém. Pessoal, tá todo mundo emocionado aqui com essa notícia, né? Quando a gente vê o resultado, né? E tão esperado e tão cheio de fé, né? Quando a Patrícia fala de providências. E aí eu lembro de um monte de gente que espera um Bolsa Família, né? Que não quer trabalhar por inúmera situação. E tem uma senhora, uma mulher dessa, né? Que Trabalhando e é uma questão até de justiça mesmo, né? Dela receber, de saber que o marido era agricultor, trabalhou, né? E teve seu benefício negado. Ganhamos a dura oh, pena. parabéns. Glória a Que Deus. coisa linda, Patrícia. A ele toda honra, toda concessão lá do escritório de que é Deus. Eu sempre oro a Deus, Senhor, manda realmente os filhos que precisam de mim, mas deixa eu conseguir, viu? Não mande coisa impossível, não. Que eu gosto de dar boas E notícias. olha, a oração, ela fortalece muito a gente. Com certeza. Toda situação difícil que eu passo no sítio, ou que eu vou fazer uma reunião, um treinamento, eu sempre peço a Deus para o Espírito Santo agir. E teve situações, gente, que é engraçado. Que eu saio de uma reunião difícil, eu olho pro Theo e digo assim, tu viu, Theo? Não fui eu, não. Como é que eu sei daquilo ali? Como é que eu falei aquilo ali? Foi inspiração do Espírito Uhum. Santo, porque não tem outra explicação. Porque às vezes eu penso, se eu nem estudei sobre isso, né? Uhum. Porque quando a gente tem estudo, a gente sabe de onde vem a informação, mas tem situação, Patrícia, que é só Deus mesmo. É Deus. Só Deus. E eu tenho muitos, assim, casos que essa semana, como eu disse, meu coração, acho que meus 10 anos vão chegar aí cheio de emoção. De situações parecidas como esta, como eu lhe disse, né? Pessoas que estão desanimadas. Eu até brinco com um amigo meu. Eu disse, meu Deus, lá no meu escritório parece que só está chegando caso que ninguém conseguiu resolver. E as pessoas tristes e as pessoas desanimadas. E muitas vezes o advogado, ele não é só advogado. Por isso que eu ensino no meu escritório. O dia que eu não estiver aqui, quando chegar meu cliente, ele chega triste, ele chega desanimado. Doutora, como é que está meu processo? Ainda não saiu. E você tem que estar com essa escuta, Esse né? ânimo, Essa né? escuta ativa, né? Para entender muitas coisas, Lucivanda. A gente escuta, né? De situações bem complicadas, de você, a sua cliente chegar na sua frente, você saber que tem algo por trás dali, de situações bem dolorosas, né? E você acaba descobrindo, e você simplesmente não pode ignorar aquela história. Ah, é simplesmente um cliente. E eu quero que o meu negócio cresça, mas eu quero que ele cresça sempre com esse meu jeito, né? Humano, que ele cresça, mas que ele não perca essa essência de saber que tudo é por Deus, que nós só estamos ali fazendo a vontade dele, né? Acima. Como é que a doutora Patrícia, do CNPJ, como é que é o equilíbrio, Patrícia, profissional e pessoal? Porque eu vi aqui você se emocionando, feliz, e é uma... Como é que eu digo? E é uma coisa que você se emocionou, mexe contigo. E aí, como é isso profissional? Como é que você lidar com isso? Como é que organiza a vida pessoal e profissional
entrando dentro dessas histórias, participando dela, vibrando e se emocionando. Como é que o equilíbrio isso afeta muito em casa? Como é o equilíbrio? Então, como você falou no início aqui do nosso podcast, é difícil, né, a gente desconectar, né? E eu, nesses 10 anos, aprendi muito. Muitas vezes eu já fui para o meu escritório devastada, né? Com situações pessoais, mas eu cheguei lá no meu escritório e tinha pessoas me esperando e tinha Uma pessoas. situação pior, né? Isso, exatamente. Eu olho e agradeço a Deus e vamos para frente. Daqui a pouco eu choro, daqui a pouco eu descanso um pouquinho, né? E, enfim, mas você precisa de muita inteligência emocional, né? E responsabilidade, porque quando você tem responsabilidade, muitas vezes eu tinha vontade de ficar na minha cama e eu sabia que tinha pessoas dependendo de mim, como no caso dessa minha cliente, né? Tava dependendo do meu trabalho para impactar melhor na vida dela. Mudar de vida. Exatamente, mudar de vida, é uma mudança de vida. E aí é isso, eu acho que com muita inteligência emocional, né? Você parar, você Consegue refletir, equilibrar, aí né? você vai equilibrando. Muitas vezes tem dias que você tá mais fraco, mas tem outros dias que você já tá mais forte. Então, a gente vai pedindo primeiramente a Deus, né? Sabedoria e fé que as coisas sempre vão mudar, né? E a gente tem a opção de fazer escolha, né, Uhum. Patrícia? Tem. Desde que eu me entendo por gente, eu faço a escolha todo santo dia de ser feliz. Exatamente. Independente, mesmo que eu não termine o dia muito feliz ou na metade do dia, mas a minha primeira escolha é a de ser feliz. Eu sou carnegiana, assim como você, né? Então, uma das coisas que eu já aplicava e que hoje eu aplico, eu sei que muitas pessoas têm seu jeito de levar a vida, né? E cada um com a sua maneira. Muitas vezes, as coisas não estão boas. E eu começo a declarar que elas estão boas. E isso, muitas vezes eu tô no meu banheiro, eu dou glória a Deus, meu banheiro iluminado, eu vejo o céu, eu começo a agradecer a Deus pela água que eu tô tomando banho, pelo céu que eu tô vendo, pela minha casa, por tudo eu começo a agradecer, vou gerando gratidão, vou declarando que as coisas vão resolvendo e aí isso vai me gerando ânimo, como eu disse lá na frente, meu cliente chega pessimista, eu digo, meu Senhor do céu, ele está pessimista, ele vai atrapalhar o processo aqui com esse pessimismo dele. Filho, vamos orar. Quantas vezes eu já fui na casa de cliente, já orei na cabeça de cliente, levante sua cabeça, vamos para cima, vamos dar a volta por cima. E eu sou, se for pensar nos tipos de líderes, né, que já tínhamos conversado, eu sou o líder motivacional. Muitas vezes eu estou ali motivando minha equipe, que muitas vezes também não está bem. Eu sempre vou ali, vamos para frente, olhe para frente. Está precisando descansar hoje, portanto que amanhã você vai dar conta do seu trabalho. Vá hoje, sabendo que amanhã você tem que estar aqui. Porque eu falo para as minhas colaboradoras, você vê, nem um dia aqui eu estou tratando mal ninguém. Vocês não têm ideia do que eu passo, que eu não chego aqui me reclamando, não chego aqui falando, então aqui, se não estiver bem um dia, sabendo que no outro dia tem que dar conta do trabalho ou vai ser desligada. Por quê? É como eu digo, não é a minha necessidade. É a necessidade do meu cliente. Eu não estou trabalhando com as minhas necessidades. Muitas vezes eu abro mão das minhas necessidades para atingir a necessidade do cliente. Porque os nossos patrões são nossos clientes. São nossos clientes. Se a gente não tiver um produto de qualidade, produto ou serviço, não anda, não desenvolve. Como é que a Patrícia e a doutora Patrícia se vê daqui 5 anos? Já pensou nisso, Patrícia? Então, eu tô aí, né, pensando... Porque agora são 10 anos de escritório, 10 anos de advocacia, 10 anos de muita história, de muita luta. Sim. E de sucesso. Sucesso. Como é que vai ser daqui 5 anos? Como é que você pensa? Então, eu penso no meu escritório bem mais estruturado, né, do que hoje está. Eu penso... Eu tenho como
como visão, né, do meu escritório. Em 2017, eu abri 2 unidades em 2 estados diferentes. 2027? Até 2027. Então, eu devo estar estruturando essas Vai unidades dar aí. certo. Eu quero estar lá na inauguração. Com certeza vai estar. Com certeza, com certeza. Então, é isso. E eu quero, a cada dia, me tornar uma profissional melhor. Nós sabemos que não só na área do direito, em todas as áreas, o estudo, né, é necessário. Nós temos uma legislação que muda aí praticamente toda semana vem uma normativa. Então, eu preciso estar bem para estudar, para me qualificar como líder, que eu quero que a minha história, né, o meu nome, se propague aí por muitos anos. A Sarinha já optou pelo direito, Olha aí, já tá né, deixando. já E qual é o definiu. legado da Patrícia? Qual é o legado que você quer deixar? Eu, como pessoa, eu quero deixar sempre um legado de humildade. Humildade e de força, né? Existe aquela frase do Senna, que se você fizer as coisas com amor, com humildade, com persistência, a vida vai te devolver. Isso é minha frase hoje dos meus 10 anos. Que coisa linda. Se você fizer com amor, com humildade, uma hora a vida devolve. Hoje eu tenho coisas que eu nunca imaginei, Que nem pediu a Deus. Né? nem pedi a Deus. Eu vejo muita gente falando isso, né? Que eu sou grato pelo que eu nem pedi. Sim, né? sim. Eu também sou exemplo disso, de a vida que eu tenho hoje. Não, eu nunca nem sonhei com isso, né? Mas Deus, ele atende os corações gratos. Sim. E a gente precisa ter propósito, gente. Quando se fala em propósito, é propósito de vida mesmo, não é propósito de conquistar bem, não. É o que você pode fazer na vida do outro. O que você pode fazer de bem na vida do outro. E é isso. Patrícia, a gente tá numa conversa muito legal, assim, e a gente já se emocionou, como eu sempre digo, nossos podcasts, eles inspiram, mas eles também emocionam. Eu queria lhe mostrar uma foto que eu tinha falado que ia lhe mostrar, mas não consegui. Mostra aí. Deixa eu... Pode mostrar aí na TV, na gravação? Olha essa menininha. Qual é? Como é que eu mostro aqui? Mas eu acho que não é essa. A que mais me toca não é essa. Eu vou mostrar essa pequenininha aqui, olha. Para as meninas Vou que botar acham... mais perto da câmera. Oh, meu Deus, e ainda é com a vela na mão, eu me emociono. Ai, mas não é essa, tem a outra que eu... Outra vez eu vou voltar aqui, olhe para essa menininha. Deixa eu ver aqui. Você nem olhou, né? Olha aí. Gente, olha a Patrícia na primeira comunhão. Tem uma fotinha dela. Patrícia, com essa foto, com essa menina que você está vendo aqui, qual é o conselho que você dá para quem quer seguir essa carreira, para quem quer fazer uma advocacia que pensa no próximo, uma advocacia humanizada? Qual o conselho com a advogada que já tem 10 anos trabalhando, depois de ver uma foto dessa, delas conquistas da Patrícia, o que você diz para as meninas que estão aí, que estão querendo? Porque eu não quero usar esse podcast para gerar polêmica, mas eu tenho um comentário a fazer. Muita faculdade de direito, muita faculdade de medicina. Então, a gente vai esperar muitos profissionais. E eu fico preocupada. Sim. Porque até onde, né, são profissionais qualificados com essa facilidade da internet, da inteligência artificial, né? E aí, Patrícia, como é isso para ti? Como é que tu vê isso? Então, eu olhando para essa menininha aqui, que eu mostrei para vocês, eu digo para cada pessoa que escolhe uma profissão, né, e falo diretamente para os estudantes de direito, que exerçam sua profissão primeiramente com muito amor e muito respeito ao próximo. Então, se Deus te colocar nessa profissão, saiba que você tem que desempenhar isso com muita responsabilidade, com muito amor, que o sucesso vai chegar. Já vi jovens advogados quererem ganhar dinheiro muito rápido, sem passar por um caminho, sem passar por experiências.
e se dão mal, porque a base não é boa. Então, olhando para essa minha foto, essa menininha com fé, com a velhinha na mão, eu digo que tenha Deus no seu coração, tenha humildade, que o sucesso vai chegar. Ele vai chegar, como diz nosso tão amado e saudoso Senna. A vida devolve, a vida te entrega o que é teu. E é assim, e a vida devolve, e a vida tem me devolvido tanta coisa boa, inclusive amizades boas. A mim também. Hoje a Patrícia é minha amiga, e eu tenho 2 presentes para Patrícia. Um é para a amiga Patrícia, um perfume que é muito importante para mim, que foi uma conquista. Mas eu tenho outro presente, que esse aqui é para registrar, para lhe parabenizar pelos 10 anos. Muito obrigada. A gente tem que sentar, né? Ou não? Pelos 10 anos de direito, de advocacia. Você é essa mulher empreendedora no direito que faz uma advocacia diferente, uma advocacia humanizada. Eu vou lá no escritório dela e vou gravar lá uns stories mostrando para vocês o que a gente está dizendo aqui, como é que a Patrícia atua, como é que ela é um ser humano inspirador. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns. Nós estamos cortando todos os protocolos, dando trabalho aqui pro pessoal. E assim, gente, eu finalizo mais esse episódio cheio de emoção, cheio de histórias. E eu peço para vocês, assine o nosso canal. Se você gostou desse tema, compartilha, comenta. E vamos fazer essa rede crescer, essa rede de mulheres que se apoiam. Vozes do empreendedorismo, de mim e da Patrícia, para você que está aí. Vamos em frente. Muito obrigada, pessoal, pela audiência.